no slide 3. É, boa Boa noite. noite. Pode falar aí, Maria? Eu estou tentando Sim, voltar aqui. Ele não está tá. querendo voltar para mim. Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando hoje mais um estudo do livro Amor Imbatível Amor. O tema hoje vai ser angústia e a Edna vai fazer a condução. E eu já Então, vou, ela está e eu tentando. já vou ver se eu não me angustio aqui, Sim, porque porque hoje, o negócio aqui não está querendo passar hoje. Vamos lá. hoje os eletrônicos estão fazendo greve. Nós estamos nesse livro, né? Amor, Empatia Amor, tá? Aqui está toda a fonte do livro, volume 9. E nós vamos ver aqui, eu resolvi, tá, trazer o capítulo, um pedaço do capítulo, porque é muito importante essa informação aqui, que a Andrea, quando fez a apresentação dela, a Andrea citou, tá? E eu achei que deveria fazer esse link, tá? Então, esse capítulo é Algozes Psicológicos, e a Jona diz o seguinte: o processo da evolução antropossociológica do ser humano não se fez acompanhar pelo desenvolvimento psicológico, que deveria, pelo contrário, precedê-lo. Olha só, que deveria, pelo contrário, precedê-lo. O desconhecimento de determinadas experiências inibem-no psicologicamente, permitindo que verdadeiros algozes psicológicos tomem campo no comportamento, que se transformam em conflitos perturbadores e inibidores. Então, eu lendo essa parte aqui, gente, o que que me veio, tá? É que nós, desde o início, né, da nossa evolução, nós aprendemos a viver somente para fora, tá? Então, assim, vamos dizer assim que é até arquetípico, né? É, Neumar está entrando. Então, é meio que assim, até arquetípico esse viver para fora, sabe? A Jona diz aqui, né? Não se fez acompanhar pelo desenvolvimento psicológico. Vamos lá. Computador que não quer passar hoje de jeito nenhum. Passou demais. Gente do céu. Tá Que muito. coisa. Volta, 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 Calma, calma, calma. Tá. volta. Aí nós vamos então no tema, tá? Angústia, tá? E aí eu achei essa foto que diz o seguinte: angústia, sua importância e o que ela nos sinaliza. Aí eu peguei uma frase do Freud, né, desses 5 lições da psicanálise, onde ele diz o seguinte: a angústia é uma das reações do ego contra desejos recalcados, tá? Então, o Freud, ele coloca, né, nessa fonte, ele coloca isso, que são reações do ego contra desejos recalcados. Aí eu fui no dicionário, né, junguiano, tá? Denilce admitir, onde eu peguei algumas frases. Angústia indica a emoção, quer dizer, é uma emoção, né, relativa a uma condição psicológica determinada exclusivamente do profundo sentido de perigo, né? Essa é uma frase. A outra, na angústia, o que resulta verdadeiramente determinado é o sentido geral do perigo, segundo Jung, tá? E é o acontecer de uma fricção entre duas coisas, não mais ou não distintas. A angústia é considerada o fenômeno originário das representações psicológicas dos objetos e, portanto, uma etapa essencial do processo de individuação. Então, essa última frase do Jung, tá? Fica muito claro que nós precisamos sim da fricção, tá? Então é por isso que a gente sente, né? Então, é um processo normal sentir angústia em determinadas situações. Claro que tudo que é patológico, né, nós temos que tomar providência. Mas existe aí, segundo Jung, né, uma necessidade dessa fricção, tá? É, e aí a gente vai lá na questão da frase do Freud, onde ele diz lá da questão do ego, né?
Então, assim, existe, assim como a ansiedade, né? Existe angústia, ansiedade, medo, isso tudo faz parte do ser humano, né? Tudo no seu ponto equilibrado, claro, né? Tudo que vai se tornando patológico, a gente tem que tomar providência. Bom, vamos lá passar. Ele não está querendo falar comigo hoje, esse computador, ou essa. Tá, aí a Joana de Ângeles começa esse tema, gente, citando a base filosófica do Kierkegaard. Kierkegaard, eu não sei falar direito, não, tá? O livro dele é esse aqui, Conceito de Angústia. E aí a Joana começa dizendo assim, ó, uma determinação que revela a condição espiritual do homem, caso se manifeste psicologicamente de maneira ambígua, e o desperte para a possibilidade de ser livre, tá? Então, a Joana, ela se baseia nessa base aqui, filosófica, para poder começar esse tema. E aí, agora, então, o que que é angústia, né? O que que a sua angústia está querendo te dizer? Eu gostaria agora, nesse momento, antes de continuar, que vocês se manifestassem. O que que é angústia para vocês? Um de cada vez, não precisa brigar para começar a falar, tá? O que Vamos que por é ordem alfabética, então. Angústia, Oi? Oi, angústia, Denilson. quando eu. Ah, ela quer falar, pode falar então. Pode falar, Oi. Marina. Eu só sugeri que fosse em ordem alfabética para não dar briga. Ah, Então, a Edna falando, eu me remeti assim. A angústia eu me senti num mato sem cachorro. Eu hum, senti apreensiva para me resolver uma coisa, eu não consigo resolver, e eu fico na dúvida, uma hora eu quero ir para um lado, outra hora eu quero ir para outro, e aí aquele conflito, aquilo vai virando parece que um monstro assim dentro da gente. O negócio parece que toma conta de um jeito que parece que você só fica focado naquilo. É certo. muito ruim quando a gente está Uhum, angustiado. Essa uhum. sensação que eu tenho, né, da angústia. Vocês concordam com a É Marina ou tem outro entendimento, a visão. outra visão? Eu acho que a angústia, ela pode ser também suave, não precisa ser algo tão forte, né? A angústia, ela pode ser algo assim meio suave também, assim, é um incômodo. Eu acho que a angústia, ela é um incômodo que, que, que nos incomoda para pedindo uma ação. Parece que a gente quer fazer alguma coisa com aquilo, né? Quando eu acho que a angústia, ela precede uma ação, né? Aí eu fico angustiada, aí eu preciso fazer alguma coisa com aquilo, né? Então, talvez quando, como ela falou, às vezes quando você está impedido de fazer alguma coisa, aquela angústia aumenta, né? Mas ela nasce, acho que já assim, com uma necessidade de se mover, né? Eu Uhum, preciso fazer algo. uhum, Essa sensação, assim, a angústia, é. para mim, fica. Para nós da TCC, é, a angústia é filhote da ansiedade e do medo. Então, combina com aquele parágrafo que você falou, que a Eu ia angústia falar. indica emoção relativa a uma condição psicológica de profundo sentido de perigo. Então, como perigo está ligado a medo e ansiedade. Certo, André, é isso aí. Eu me lembro sempre de quando você leu uma frase num dos estudos de Joana de Ângeles que fala que toda crise começa em uma insegurança. Eu acho que a angústia, ela vem junto com esse sentimento, talvez até de impotência. Você quer resolver alguma coisa, mas você ou não sabe como, ou não está sendo capaz de resolver sozinha. Uhum, certo. Vamos lá ver o que que Jona traz aqui, então. Então, segundo Jona de Ângeles, tá? A angústia é a terrível agonia que limita o ser na estreiteza das paredes da insatisfação, face à falta de objetivo e de essencialidade da existência. Os sintomas.
Inúmeros desconfortos morais, expressa-se em desinteresse doentio e afligente, que punge, espicaça o ser, levando a graves transtornos psicológicos. Aí o exemplo, o transtorno de comportamento, né? Toda fixação que se torna monodeísta, eliminando a polivalência dos inúmeros fenômenos que fazem parte do mecanismo da evolução, conduz a patologias variadas, dentre as quais a amargura, que se expressa como força autopunitiva, mecanismo psicótico maníaco depressivo que, não cuidado no devido tempo, sempre culmina em mal de consequências irreversíveis. Eu vou falando e se vocês quiserem pontuar, só avisar, tá? A origem da angústia é espiritual, tá? Radicada no espírito, exterioriza-se como ressentimento da vida, processo de desestruturação da personalidade, azedume e infelicidade. A origem agora na infância. Jona traz essas questões. Na infância, sem dúvida, se encontram os fatores que produziram o amargor, quando a rejeição dos pais e familiares conspirou contra o amadurecimento emocional, alardeando o pessimismo em torno da criança, que foi brutalizada, desestimulada de promover qualquer reação em favor de si mesma e dos valores que se lhe encontravam adormecidos, suprimindo-lhe o direito a uma existência saudável. Então, aqui a Jona traz uma origem do espírito, né? E a Jona traz a questão agora do ambiente familiar de uma criança, tá? Consequências para a vida. A morte dos objetivos existenciais deu-se a pouco e pouco, graças aos aguilhões das injustiças implacáveis que a desnortearam, quando ainda em formação, apresentando-lhe sempre a sua incapacidade para triunfar, a ausência de recursos para merecer respeito e consideração, a insistente e rude violação dos seus direitos como ser humano. O processo fisiopsicológico da pessoa que sofre da angústia, nesse nível que a Jona traz. Sentindo-se desrespeitada e odiada, não tendo espaço para a catarse dos dramas íntimos que se lhe desenhavam nos painéis da mente, deslocou-se do mundo infantil iluminado, refugiando-se na caverna sombria da amargura, que passou a comandar as suas aspirações, embora de pequena monta, terminando por turbar-lhe as paisagens do sentimento e da emoção. Então, ela vai trazendo aqui, né, o desenvolvimento dessa emoção ou desse sentimento, tá? À medida que se foram estabelecendo os contornos e conteúdos da amargura, os resíduos psíquicos pessimistas se acumularam em forma de toxinas que passaram a envenenar-lhe os comandos mentais, entorpecendo-lhe os neurotransmissores e perturbando-lhe as comunicações. Agora ela vai falar das causas anteriores, né? Do espírito, no caso. Ainda aí se podem contabilizar nesse doloroso processo de instalação da angústia os efeitos do comportamento desastroso em existências transatas, quando desperdiçou as oportunidades felizes que lhe foram concedidas pela vida, ou as utilizou indevidamente, produzindo desprezos, desaires, né? E desconforto, quando não gerando desgraça de efeitos demorados. Então, aqui a importância da gente ter a plena consciência, né, que estamos aqui numa experiência, vivendo uma experiência, né? Aproveitar esses momentos da nossa vida, né, para poder a gente seguir no processo nosso de autoconhecimento, autoaprofundamento, para a gente não levar, não deixar
coisas mal resolvidas para novas encarnações novas existências. As consequências. Essas vítimas tornaram-se cobradoras inconsequentes daquele que delinquiu, hoje reencarnando-se na condição de pais e demais familiares, que se atribuíram, embora inconscientemente, os direitos de rejeição ao ser que a divindade lhe confiou para o processo de crescimento e de reparação, nesse complexo e extraordinário movimento que é a vida. Então, aqui ela vai dizer, antes ela falou, né, deixa eu ver se eu falei certo aqui, as causas anteriores, né? O espírito não fez vamos dizer assim, a sua lição daquela encarnação, né? Perdeu oportunidades e com isso, né? Com isso, não fez o bem para pessoas, espíritos daquela outra existência. E agora, então, segundo a Joana, né? É, vem na condição agora, esses que se sentiram não acolhidos ou se sentiram prejudicados por esse ser, né? Vêm aí como cobradores inconsequentes daquele que delinquiu, né? Hoje encarnando-se na condição de pais e demais familiares, que se atribuírem, embora inconscientemente, os direitos de rejeição ao ser que a divindade lhe confiou para o processo de crescimento e de reparação, nesse complexo, extraordinário movimento que é a vida. Então, se a gente for pensar agora aqui na teoria da reencarnação, né, este ser que está passando por essa angústia, de acordo com o conceito da Joana, ele está num processo já de reparação. E começou isso na infância, ela conta aqui da infância, né? Mas os seus pais, os cobradores, os que se sentiram vítimas, né? Agora se sentem no direito de cobrarem, e aí traz essa negligência em relação à criança, né? Esses pais também estão delinquindo, esses pais e familiares ainda estão delinquindo. Processo psicológico da existência transata. Trazendo, fixada na memória, no inconsciente profundo, olha só o que a Jona traz. A culpa. Após um despertar doloroso para a realidade, o espírito que se reconhece indigno de autoestima mergulha no abismo da autopunição, sem dar-se conta, tornando-se angustiado e, sobretudo, magoado em relação a todos e a tudo. Então, se ele foi na existência passada, negligente com situações, com pessoas, nesta, por conta da culpa, né, ele também está deixando, né, de aproveitar esta encarnação quando ele mergulha na culpa, e isso traz como consequência a própria angústia desse ser, né? E ele, então, inconscientemente, ele está se autopunindo. Consequências da culpa. A culpa não diluída é terrível delito que dilacera o ser, seja conscientemente ou não, impondo a necessidade da reparação do dano causado. Então, aqui é muito importante nós aqui lembrarmos sempre disso, né? Para que serve culpa? Só para reconhecer algum ato, é só para isso. E fazer a reparação, né? Pedir desculpa, fazer de uma forma diferente, porque a culpa ela paralisa e ela adoece, né? Que é o que a Juna tá trazendo aqui. Como podemos solucionar? O Murilo está entrando, só um pouquinho. Tá. Não quer passar, espera um pouquinho. Tem hora que não quer passar, passou. A Jona traz assim: o perdão ao mal de que se foi objeto ou aquele que o infligiu é de relevante importância.
não, porém, apenas a quem agride, acusa ou delata, malsina, mas também, principalmente, a si mesmo. É indispensável que o indivíduo se permita o direito do erro, considerando, entretanto, o dever da reparação, mediante cujo esforço supera o constrangimento que a consciência do equívoco lhe impõe. Então, o que que a Jona está dizendo aqui, gente? Quando eu não consigo me perdoar e eu fico parada na culpa, tá? Eu tô inconscientemente eu tô me comparando à onipotência de Deus. Eu estou dizendo assim para mim, você é tão perfeito quanto Deus, então você não poderia ter errado. Se você errou, então aí agora você vai apanhar de você mesmo. É mais ou menos isso, falando assim mais no comum, tá? Então, esse perdão é um ato, segundo o meu entendimento, é um ato de humildade, tá? É um ato de humildade, o perdão. Entender que nós erramos, sim, nós erramos, sim, né? Acertamos, mas erramos também. E nós temos que ter compaixão de nós mesmos. Nós temos que nos dar o perdão. Se eu consigo me perceber como um ser em crescimento, eu vou conseguir também entender o outro, sabe? E dar o perdão necessário para o erro alheio. Então, aqui, ó, quando a Jona fala aqui, ó, considerando, entretanto, o dever da reparação, tá? Eu lembrei da lei de Talião ou lei de amor. Então, no meu entendimento, a lei de amor, tá, é a lei da reparação, tá? A lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, segundo o meu entendimento, tá, gente? Isso aqui é baseado numa culpa que o espírito não resolveu, tá? Então aí ele sente tão mal, tão culpado, que ele precisa aplicar nele mesmo, né, uma lei de talião, tá? Então, para mim, a lei da reparação é a lei de amor. Não se trata de uma atitude permissiva para novos equívocos, e sim de um direito de ser humano que é de lograr sucesso ou desacerto nos empreendimentos que se permite, aprendendo mediante a experimentação, que nem, olha só o que ela fala aqui, ó, aprendendo mediante a experimentação. Se eu sou um aprendiz, no meu experimento, ele pode ser, ele pode ser, estar muito bem, dar tudo certo, como pode não dar. Concordo? Né? Então, aprendendo mediante a experimentação, que nem sempre se faz coroar de êxito. Não obstante, quando se tem consciência do gravame, com habilidade e interesse, é possível transformá-lo em bênção, porquanto através dele se aprende como não mais agir. Então, aqui a Jona deixa muito claro nesse final aqui. Para que eu quero essa culpa? É só para poder identificar, dar nome, né? Para eu fazer diferente, para eu fazer as coisas diferentes se elas não foram exitosas. Como age o culpado na nova personalidade, na personalidade agora? Não sendo assim conduzida, a ação tomba em algum processo perturbador, como o de natureza angustiante. Acostumado à rejeição e somando sempre os valores negativos que defronta pela jornada, o indivíduo enfermo, olha só a palavra que ela usa, o indivíduo enfermo estabelece o falso conceito da irreversibilidade do processo, negando-se o direito de ser feliz, felicidade essa que lhe parece utópica. O tratamento. Somente através do esforço bem direcionado em favor do reequilíbrio, a palavra esforço aqui é esforço próprio, tá, gente? Esforço próprio. A psicologia positiva traz essa palavra esforço como um dos conceitos basilares dessa linha teórica, tá?
Somente através do esforço bem direcionado em favor do reequilíbrio e utilizando-se de terapia específica é que se torna possível a libertação do estertor da agonia da angústia, restabelecendo o comportamento saudável, recuperando os objetivos existenciais perdidos em razão do estabelecimento de novos programas de vida. Então, aqui é muito importante isso que a gente está fazendo agora, tá? Porque promoção à saúde é, é poder a pessoa ela adquirir informações, né? E aqui a gente tem uma excelente conteúdo que a Joana traz, além da nossa psicologia, né? Ela traz a questão do espírito, sabe? A gente tem ferramentas através da informação e da doutrina nossa, né, de como fazer isso e para que fazer isso, né? Qual que é a finalidade para nós? Qual que é a vantagem para nós? A solução para a cura, o amor, né, que desempenha papel fundamental nesse contubérnio, nessa coabitação, transformando-se em terapia eficiente para o conflito desesperador. Então, assim, até agora, ela foi explicando as origens, né, transatas, atuais, ela explica essa pessoa que sofreu na infância, né? Ela adquire essa questão da angústia, ela vive mais no pessimismo, né? Ela vai explicando tudo isso. E aí ela vai dizendo qual é a solução para isso. Aí ela coloca como solução o amor, né, que desempenha papel fundamental nessa coabitação, transformando-se em terapia eficiente para o conflito desesperador. É um conflito desesperador, segundo a Joana mesmo, tá? Aí eu coloco essa figura, eu esqueci de ficar falando das figuras, né? Nos domínios da afetividade, que tem a ver, que tem a ver com amor, né? Despertando para a afetividade que lhe foi negada e que brota inesperadamente na área dos sentimentos profundos, é possível ao paciente arregimentar poderes, energias para romper o círculo de força que o sitia, propondo-lhe uma releitura existencial ou emulando-o, né, ao avanço. Então, o que que a Jona está falando aqui? Ela está dizendo o seguinte, que nós temos esse amor, nós temos como fazer brotar isso em nós, né? A afetividade, independente se foi ou não amado. A gente pode fazer isso e deve fazer isso a nosso favor. O esforço pessoal, no entanto, é fator preponderante para o sucesso da busca da saúde psicológica. E aqui ela volta a falar da questão do esforço. As coisas não são fáceis para quem já está nessa condição que a Joana traz, mas ela diz que mas tem que ter o esforço, é isso que ela disse. Vai ter que se esforçar para poder, com a informação, né, bem baseada, né, tentar fazer de uma forma diferente, que afinal de contas todos nós merecemos ser felizes. Ah, e ela conta um negócio aqui, mas tem recaída também, tá? Apesar de todo empenho, porém, convém considerar-se que surgem momentos na vida nos quais episódios de angústia se apresentam, sem que se torne abalada a harmonia emocional, tá? Então, se a pessoa ela está tentando sair desse sentimento, né, patológico, ela pode sim ter recaídas, assim como nós também, né? Temos nossos momentos de angústia, mas isso não pode ser maior que nós, né? A gente tem que colocar nas caixinhas esse tipo de coisa, como no caso aqui hoje o tema é angústia. A gente precisa lembrar que nós somos um ser divino, né?
nós somos seres divinos e nós não somos só os sintomas. Os sintomas são uma parte da vida que a gente levou, leva, né? Afinal, a gente tem que colocar em caixinhas para a gente poder não perder a oportunidade da existência devido a um sintoma, que está certo, é um sintoma forte, né? Mas a gente não pode nos entregar, né, a esses sintomas. Então, o amor preenche qualquer vazio existencial por despertar emoções inusitadas, né? Fora do comum, capazes de alterar a estrutura do ser. Aí eu trouxe aqui duas passagens de Mateus e João, né? Onde Mateus ele diz o seguinte: Oi? Ed, por Oi? favor, volta só um minutinho no anterior, só um minutinho. Tá. Esse É esse mesmo, é que eu não tinha entendido, mas agora já li. Pode ir. tá. É, Obrigada. imagina, Mateus 6, 33, 34 diz o seguinte: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui é uma passagem que nos lembra, né, que nós, em qualquer circunstância, principalmente nas circunstâncias dos nossos desafios, nós devemos realmente experienciar a fé, a certeza, né, do apoio divino. Aí João 14:27 diz assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo, ok? Isso aqui fica Mateus e João, uma mensagem, né? Bem transcendente, assim, para gente perceber que não estamos sozinhos nunca, né? E que nós temos que reforçar, sim, né? Adquirir, tentar tirar da essência nossa essa certeza da proteção, né? E da ajuda que nós temos constantemente. E aqui eu termino com o meu mestre, nosso mestre, Mestre Jesus. E aqui terminou a apresentação. Ah, esqueci, né? Peraí, eu esqueci de. Ainda tem mais um pedacinho. Mais um pedacinho, se eu conseguir passar, né? Vamos ver aqui. Esse aqui eu gosto de deixar para o fim, tá? O que que fica para você deste tema? E aqui eu vou interromper agora. Oi, Murilo. Oi, chegamos atrasadinho. Já vou aproveitar e deixar ali na. Enquanto você falava, me vinha uma questão que os espíritos sempre, os mensageiros lá na casa onde eu frequento, eles falam para a gente. Bom, nós estamos na nossa melhor versão, né? Então, tome cuidado, porque se você escorregar, pode ser que não dê tempo de você se levantar novamente nessa encarnação. Então, Uhum. como você falou, né, a recaída é uma possibilidade, ela existe. Nós somos seres, né, que enquanto seres humanos nos relacionamos, né, e diante dessa possibilidade a gente pode escorregar. É um fato. Porque somos vulneráveis, estamos a caminho, né? E aquilo que você falou lá, o esforço próprio. Exato. Isso, O isso que esforço ficou para próprio. mim, Edna. E, Ok. Neumar, boa noite. Oi, Neumar. A Neumar tá aqui junto com a gente hoje. Não sei se ela está ouvindo. A, a, a Gilmara me parece que caiu. A Gilmara fez a nossa prece linda de início.
mas ela não está aqui Ela, conosco mais. ela precisou sair. Precisou sair, né? Tá. Eu não vi. Então tá, gente. O Murilo já disse o que que ficou para ele e eu gostaria, Cláudia, a Cláudia entrou depois também. Eu gostaria que vocês comentassem, né, sobre esse tema e principalmente a gente que atende consultório, né? A gente atende sim. Eu mesmo tenho uma paciente bem encaixada nesse sintoma, sabe? E assim devemos outras pessoas também terem, né? Essa última paciente que você me encaminhou, ela é bem assim, ela está bem nesse estágio, né? E nada que você possa falar, ela consegue ver um lado positivo, ou uma prospecção de futuro. Ela sempre está naquela situação mais pessimista, mais ruim, ela não consegue, sabe? Está assim, bem fechada ainda, né? Estou na terceira sessão e ela está bem assim nessa situação, né? Uhum, uhum. E vibrando muito ainda, né? No ressentimento, nas dores que ela está passando, né? Que ela está em transição, né? De uma separação. Então, assim, ela está muito ainda, vibrando muito. Então, Nessa assim, energia, né? isso nos atrapalha, né? Quando o Murilo falou isso, né? Eu falei assim, nossa, já me deu uma angústia aí. Já me deu uma angústia, não pode ficar. Mas assim, a gente tem uma responsabilidade mesmo, né? De manter essa energia, esse padrão, né? Embora a gente traga essas coisas, né? Na história da gente. Eu trago algumas coisas que eu sei que é do passado mesmo. E a gente tem que ir trabalhando, né? Tem hora que a gente cai um pouco a vibração, às vezes você entra numa energia, aí você volta, né? Então é como se a gente fica no paraíso, no inferno e paraíso, no inferno e paraíso, né? É aquele equilíbrio que a gente tem que estar mantendo, né? E a gente tem responsabilidade porque a gente está atendendo outras pessoas e quer com a nossa experiência, fazer com que a pessoa enxergue também que tem essa possibilidade, né? Então, assim, a gente tem que experienciar isso mesmo. Como eu estou terminando a formação da ACP, e eles falam muito isso. Se eu não tenho não experienciei isso, que eu achei legal você falar, da experienciar, né? Se eu não experienciei isso, se eu não estou experienciando isso, todo mundo tem em algum momento, né, algum tipo de angústia, algum tipo de ansiedade, que faz parte aqui da nossa vida, aqui, dos nossos desafios. Como é que eu vou, né, tratar isso? Como é que eu vou, né, fazer com que meu paciente entenda que eu não experiencio isso, né? Então, a gente tem que mesmo mergulhar nisso, assim, para que a gente possa encontrar dentro de nós essa saída, que é através, né, que a gente que é espírita sabe o caminho já de como fazer, né, da caridade, de você se doar, de você ajudar, de você se propor, né, a caridade espiritual, a caridade material, né, a gente sabe tudo disso. Mas se a gente não tiver esse mergulho interior, né, não adianta ficar para fora, fazendo as coisas para fora, fazendo as coisas para fora, se eu não faço para mim, né? Então, de eu tratar isso dentro de mim, para que eu possa ter condições de tratar o outro, né? Sim. O seu som tá meio rouco, Cláudio. Eu não sei por quê. Mas deu para ouvir ou estava muito Eu, ruim? Não eu deu para ouvi, mas ouvir. assim, Eu ouvi bem. você ouviu bem, Maria? A Estava imagem, meio estourado, se parece que estava um pouquinho Parece estourado. que tá Talvez. meio rouco, aham. Não sei Mas o que tá que bem, é. mas tá bom. Bom, gratuidade de falar. Que mais, gente? Para mim, então, é, só para complementar o que a Cláudia. Cristina, né, a Cláudia. Cláudia, e Cláudia. que a Cláudia estava trazendo da
experiência da paciente, né, dela, eu acho que ela é bem isso aqui que a Joana falou aqui no final, né? Toda fixação. Então, quando a pessoa, né, nós ficamos fixados, né, naquela ideia. Então, a gente, vamos dizer assim, fica com o repertório empobrecido, a gente fica muito fixado numa coisa só, então, naquele sentimento, naquela angústia, né, naquele mal-estar, vai produzindo, né, toda essa carga emocional, e aí a pessoa como que está, não vê outro, um jeito de sair, só fica fixado naquilo. Então, como ela falou, nada do que você fala, nada do que você mostra, nada do que você reflete junto com a pessoa, parece que não entra nada na pessoa, porque a pessoa está com aquilo fixada, né? Só que a Joana fala que eliminando a polivalência dos inúmeros fenômenos que fazem parte do mecanismo da evolução. Ou seja, tem várias questões envolvidas na nossa vida, né, que trazem às vezes esses sentimentos, né? Então pode ser coisas de agora, pode ser coisas do passado, ou seja, polivalência dos inúmeros fenômenos. Pode ser uma mescla, né? Então, de questões nossas de hoje, com mais questões que a gente traz do passado. Por isso que parece que a carga ela fica pesada para a gente carregar, né? Então, e se a gente não toma cuidado, né? Ela fala que transforma-se em transtorno do comportamento que conduz a patologias variadas, dentre as quais a amargura, que se expressa como força autopunitiva. Então, aí a pessoa começa a ficar na autopunição. Mecanismo psicótico maníaco depressivo, que não cuidado no devido tempo sempre culmina em mal de consequências irreversíveis. Então, é como que vai, como é que fala? Vai evoluindo, né? Então, se eu fico na ideia naquela monoideia, eu fico fixada naquilo. Quanto mais fixada eu fico, eu vou criando mais força, né, para aquilo ficar mais enraizado em mim, vai virando um comportamento psicótico, maníaco, depressivo dentro de mim. Eu vou me autopunindo por causa que eu não consigo sair daquilo, e isso pode ficar irreversível, né? Ou seja, levando isso para outras existências, como a gente sabe que a gente traz do passado. Se a gente não trabalha isso aqui, provavelmente a gente vai levar para outras experiências de vida, né? Então, olha como que o processo não é fácil, né? Não é algo simples, né? É realmente a gente despertar isso em nós, né? Você E sabe, quanto mais ficamos mais fixado numa coisa só, a gente vai perdendo a chance de poder ressignificar e transformar aquela ideia e poder sair desse labirinto, né? então, Que a gente mesmo coloca, né? sabe o que que eu descobri com essa questão da angústia, né? Eu Hum, descobri, assim, eu já falei que eu funciono, eu não sei o que acontece à noite na minha noite, porque eu durmo bem, né? E quando de manhã geralmente surgem as coisas. Então surgiu esses dias atrás, vá procurar autoobsessão. E aí eu procurei no IA do WhatsApp. Gente, viu, Cláudia? Você que está com uma paciente dessa, encaixa perfeitamente, tá? Autoobsessão lá no IA do WhatsApp, ele encaixa perfeitamente com essa questão da fixação, sabe? Inclusive lá até dá umas dicas lá, inclusive de tratamento e tudo, sabe? Eu achei muito importante esse dado, sabe? Autoobsessão. tudo a ver realmente, né? Fixação com autoobsessão, né? Uhum. A ideia É uma monoideia. monoideia.
É uma monoideia. Uhum. Uhum. Andréia, Denilce, Neumar tá inaugurando aqui com a Neymar. gente. Para Neymar está com o microfone fechado e Ah, ela câmera. tá com o microfone fechado. para mim, a parte que me pegou mais foi aquela do perdão, né? Do auto perdão, né? E sobretudo quando a Edna explicou falando assim, né? Nós não somos Deus, então a gente vai errar, né? E não querer ou evitar eu acho que querer evitar o erro, acho que faz parte da nossa tentativa lá daquela frase do Murilo da gente não escorregar na nossa existência, né? Faz parte do esforço. Mas se escorregar, pensar que faz parte do processo, né? Então levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos. Aí ela fala, né? Mas a gente tem o dever da reparação. Uhum. E eu sempre associei na minha infância que se eu errasse, eu passaria a não ser merecedora das coisas boas acontecerem. Então aí ela fala assim: não, não, separa as coisas, né? Você merece sempre. E lida com o erro como parte da experimentação. Então isso para mim tocou fundo. Uhum. Que bacana. É isso aí. E Ô, Edna, Oi. isso que a Andrea falou é basicamente o que eu ia falar, assim, só que eu acrescento aí, que para mim, né, voltando lá na infância, aí depois passando pela adolescência e tal, até chegar na fase adulta, o erro, para mim, com essa, que vem com esse peso, né, é vergonhoso, é ligado à vergonha, é algo muito muito pesado, muito feio. Então, é muito complicado você trabalhar essa questão da culpa vendo por esse outro lado. Porque realmente a sensação que se tem é que você errou, então agora você não merece. Você não é merecedora, você errou, entende? Então, assim, realmente é um processo, é algo que você vai trabalhando e que vai novamente errando, né? E tentando acertar, mas só que de repente não deixando que isso se torne um peso, né? Porque, de certa forma, eu acredito que não só eu, mas como a maioria das pessoas que estão aqui, a educação que a gente teve foi para tentar sempre acertar, não errar. Olha, né? Você já fez isso e isso, você já aprendeu, por que que está errando de novo? Então, nessa, nessa visão que eu digo assim. Então, quando a Andrea falou, ela falou quase tudo que eu ia falar. Só acrescenta a questão da vergonha. A gente não pode esquecer que o nosso Pai Criador, Deus, é misericordioso, né? Então, para que que a gente vai ser algoz da gente mesmo? Para que isso, né? E, se nos foi ensinado dessa forma, às vezes a visão das pessoas que passaram isso para nós era uma visão muito, muito fechada, muito punitiva, né? E isso não nos fez bem. Então, se a gente tem uma nova informação e sabemos que Deus é misericordioso, porque senão a gente não estava por aqui, né? Já estava lá ardendo no fogo do inferno, não é? A gente está por aqui, né? Então, Deus é misericordioso. Então, para que ser algoz de si mesmo, sabe? E aí, e é E muito interessante porque nós estamos aqui num ambiente de pessoas espíritas. E o povo para colocar, que a gente não pode errar de jeito nenhum, é o tal do espírita, né? Não vamos generalizar, mas olha, muito é assim, quer dizer, você é espírita, você tem que virar santo. Não, uhum, nós não vamos deixar de ser humano, como a Jona põe, porque nós somos espíritas. Nós somos humanos. A gente vai acertar, a gente sempre faz querendo acertar. Eu acredito até que qualquer pessoa, né, com qualquer ação, eu penso que a pessoa vai sempre fazer querendo acertar. Agora, nem sempre a gente acerta. E aí tá tudo bem. Se não acertei, se eu principalmente prejudiquei alguém, né?
Aí é hora do meu auto-perdão e eu fazer a reparação daquilo que for possível, né? Agora, E, se eu matei alguém, né, por ou negligência, ou sei lá, a gente sabe pela doutrina que a pessoa, o corpo morre, mas o espírito está vivo. Então, tem como a gente pedir sim perdão, né? Tem muitas formas, sabe? e eu Isso. ainda, só para completar a frase da Denilce, que eu ainda falava assim: não, eu não posso nem tentar porque eu estou em provas e expiações, então eu não tenho merecimento para poder tentar. Mas Então, essa punição me jogava para uma paralisação, sabe? Que eu não exatamente podia é, pior tentar, ainda. enfim, era pior ainda. É a mesma coisa do dogma de outras religiões que se você errou, você vai arder no fogo do inferno pro eterno. É a mesma coisa, não tem diferença. Uhum. Exatamente. Agora, a gente foi falado na aula hoje, é bom relembrar que quem não consegue fazer um auto-perdão é um ego super inflado, né? A gente não tem a humildade para se perdoar, né? Então, o meu ego acha que eu não posso errar, que eu sou perfeito, né? Eu tenho que ser perfeito quando eu, né? Isso é uma estrutura egóica que faz isso, né? Ele Tá? sempre está se cobrando, se punindo, né? Por não ser perfeito, né? Então é bom a gente olhar, não culpar quando a gente tiver esse tipo de sentimento, de culpa, parar de ficar culpando os pais, porque a gente tem a tendência a culpar o pai, foi porque o pai me ensinou assim, porque a mãe, porque o ambiente, blá, 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 e olhar, será que não sou eu mesma que estou sendo orgulhosa a ponto de não achar que eu posso errar assim, né? Que eu estou em aprendizado, né? E se eu estou em aprendizado, como a lição falou, né? Eu posso, tem hora que eu vou acertar e tem hora que eu vou errar, né? Então, olhar com esse outro olhar, parar de culpar os outros, olhar para ver se não é você que está querendo ser Deus, né? Como a Edna falou, né? Às vezes a gente quer ser Deus. O ego, mas isso é a estrutura egóica da gente que quer ser Deus. Ele acha que ele é o dono do mundo, que ele controla tudo, que ele controla o destino, que ele pode controlar as pessoas, que ele Controla nem o controla o sonho, futuro. O ego acha que ele controla o sonhos. futuro, por isso que ele vive angustiado, né? Que ele controla o futuro, se o futuro não acontecer do jeito que ele quer, ele fica angustiado. Ele controla o ambiente, se o ambiente não acontecer, não tiver a resposta que ele quer, ele fica angustiado. Então, é a nossa estrutura egóica que traz esses algozes, né? Como a Joana fala. E Exato. assim, eu vejo assim, basicamente, esses algozes, eles se instalam por uma falta de fé. Eu acho assim, a falta de fé, dessa confiança nesse sagrado, nessa coisa maior, né? De você se entender realmente como um espírito, que não é só dessa vidinha aqui, mas um espírito maior, filho deste ser maior, né? A gente tem muita dificuldade, a gente se sente muito mais filho do nosso pai, da nossa mãe biológica, do que desse Deus mesmo, do Pai original, né? A gente não se vê muito filho, né? A gente perdeu essa reconexão, essa conexão com esse Pai. É como se esse Pai estivesse muito longe da gente, né? E a gente aí não acredita que ele pode estar ali, que ele te ama, que ele gosta, porque por mais que teu pai biológico não te amou, tua mãe biológica não te amou, mas que tem alguém muito maior que tudo isso que te ama, né? E que te perdoa, que te compreende onde você está, que compreende o seu erro, compreende que você vai cair, vai errar de novo. Isso tem a ver, a gente às vezes fala, parece uma conotação religiosa isso, mas não é, eu acho que não vejo como uma conotação religiosa. É você fazer o religare mesmo com esse sagrado, né? E aí você entender isso ou através desse pai, desse Deus, ou através da natureza, mas, assim, mas tem uma estrutura sagrada. Então eu vejo que a cura, para quem tem tantas essas medo, angústia,
é trabalhar esse sagrado na pessoa. A pessoa desenvolver essa capacidade de se sentir pertencente a algo muito maior, né? Não ficar só nessa estruturinha egóica dessa personalidade daqui, né? Desse momento, dessa vida. Eu acho que o caminho da cura vem por a gente ampliar isso, sabe? A nossa visão de vida, de mundo, porque a gente tem isso que é uma coisa tão grandiosa e a gente fica, o ego fica preso em umas picuinhazinhas, né? Brigando com a mãe. A gente vê tanto no consultório, né? Os pacientes passam a vida inteira brigando com a mãe, brigando com o pai, que a minha mãe não me deu, que meu pai não me deu. E aquilo gera um sofrimento eterno e a pessoa fica naquele lamento, né? Quando ela tem à disposição algo muito mais gigante, né? É isso, eu vejo dessa forma, assim. A gente adoece por essa desconexão com o sagrado, sabe? Eu concordo, Maria. Eu vejo assim também, sabe? Que bonito isso que você falou. Por isso que eu coloquei lá no final passagem de Mateus e de João. Que eu concordo em gênero, número e grau. A gente não pode perder essa nossa filiação, né? Essa É, filiação. essa afirmação. né? É, E aonde que casa isso, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala da nossa condição, né? Físico, psíquico, mental e espiritual, né? hum, Esse relicário está no espiritual, né? E com essa paciente, a última sessão foi, eu perguntei para ela, você tem ido lá, ela é evangélica, você tem ido no seu templo religioso, você tem hum, dado a sua fé? Coloquei algumas coisas, né? Mas assim, ainda muito ainda, né? Não tem conexão, né? Não faz a conexão. Quando a pessoa está, né, como a Marina falou, fixada, né? Fica limitado ali, fica, né? Não consegue. Mas é isso mesmo. Mas você pode buscar o que que é sagrado para ela. Às vezes o sagrado para ela é um objeto, alguma coisa assim, e aí ela trazer através desse sagrado. Ah, é uma medalha que a mãe deu, né? Aquilo que ela entende como sagrado. Eu vejo que é um bom caminho para ela dar significado, né? O que que dá significado para aquela vida? Às vezes é um objeto. Às vezes é uma lembrança, uma coisa, um lugar, né? Qual é o meu lugar de sagrado, né? Eu acho que o Jung fala disso, né? Que a gente sim, precisa, qual é o meu lugar de sim. sagrado, né? Que a gente não dá para desconectar disso. É isso, gente. Neomar, não sei se a Neomar quer falar com a gente ou tá só ouvindo. Se ninguém mais tiver contribuição, a gente vai encerrando. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que a Joana trouxe para Edna, nós. uma coisa Oi. que veio forte é que algumas pessoas, principalmente que a gente olha para como eu posso melhorar, e às vezes a gente vê pessoas já perto da morte, né? E aí o tempo para fazer essa mudança, principalmente quem já tem o autoconhecimento e sabe que ele não é assim algo muito no estralar de dedos, ele é um processo longo de várias encarnações. E aí me perguntaram, a pessoa não é espírita, né? Mas ela leu uma palestra, até porque eu pedi para ela ler. Eu falei assim, me dê uma devolutiva do que você está vendo. E quem não vai dar conta de mudar o que precisa mudar, porque já está acima dos seus. Ela jogou uma idade lá. Eu falei assim, aí está a misericórdia de Deus, na reencarnação.
Então, nós vamos pagando a prestação, a gente não precisa pagar tudo de uma vez, a gente não precisa crescer tudo de uma vez, né? A gente vai crescendo conforme a nossa parte mais lenta consegue acompanhar a parte mais rápida. Então, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, nossa evolução da inteligência, ela é mais rápida. A moral, ela vai aos poucos, né? É a outra asa nossa. É isso que me veio. Porque Uhum. tem pessoas que a gente olha assim, nossa, mas não vai dar tempo. A geração dele pensava diferente. O conhecimento que ele adquiriu ao longo de toda a história de vida não permite que ele tenha essas reflexões mais abstratas, mais profundas. Então aí ele fala assim, tá, então eu posso ter calma, eu posso me sentir esperançosa de que a minha mãe, o meu pai, o meu tio vai ter uma outra oportunidade? Vai. A misericórdia de Deus nos permite nos reencarnarmos. Então, o que ele fez, está feito, vai, né, desencarnar. Mas ele vai ter uma nova oportunidade. E isso consola, e isso conforta, né? Era isso que Exato. eu queria deixar de como contribuição. Legal. Bem bom. Bem oportuno. Então tá bom, gente. Estão, Muito parece bom, que. Ed. Foi muito bom. Um conteúdo bem forte, né? Bem forte esse conteúdo Uhum, uhum. que ela traz, né? Sobre a angústia. É, Muito exato. bom, como sempre. Então eu vou parar aqui a gravação, interromper, pausar, não, Gratidão a interromper. todos que estão